Um conflito em uma fazenda localizada dentro da reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima, deixou 10 índios feridos a bala. Segundo o Conselho Indígena do Estado, o grupo estaria construindo casas na área da propriedade quando foi atacado por seguranças armados. A Polícia Federal vai investigar o caso. 70 índios ligados ao Conselho Indígena de Roraima invadiram, no início da manhã de hoje, uma fazenda na região do Surumu, dentro da reserva indígena Raposa Serra do Sol. A fazenda pertence a Paulo César Quartiero, prefeito do município de Pacaraima e presidente da Associação dos Rizicultores do Estado. Segundo o depoimento dado à Polícia Federal por índios que estavam no local da invasão, 10 homens atacaram os invasores com bombas caseiras e tiros de espingarda. 10 índios ficaram feridos. 7 indígenas feridos no confronto na região do Surumu foram trazidos para este hospital. Outros 3, feridos mais gravemente, foram de avião até Boa Vista. Perfurações na região do tórax, que como aqui é um hospital que não dispõe de certos equipamentos para exame, fica difícil a gente aprofundar para saber a extensão da lesão. Mas eles estão estáveis, com todos os sinais vitais mantidos e irão ser removidos agora em breve. A Polícia Federal vai instaurar inquérito por tentativa de homicídio e formação de quadrilha contra os homens que atiraram nos indígenas. Em nosso estúdio em Brasília estão o governador de Roraima, José de Anchieta Júnior, Cristiana Lobo e Júlio Mosquera. Boa noite a todos. Governador, o senhor esteve hoje em Brasília, o senhor está em Brasília e esteve mais cedo conversando com o presidente do STF, ministro Gilmar Mendes, justamente tratando da questão da demarcação da reserva, que será o assunto de discussão e de definição de uma vez por todas no Supremo Tribunal Federal. 2 perguntas. Qual é a posição do senhor em relação a esse assunto e o que o senhor tratou exatamente nessa conversa com o presidente do Supremo? Bem, nós tivemos 2 audiências. A primeira com o nosso ministro relator do processo, o ministro Aires Brito, onde declarou que queria dar celeridade ao processo e nos prometeu que no máximo até sexta-feira seu voto estaria pronto. Com o ministro Gilmar Mendes, ficou claro também o mesmo interesse de celeridade nesse processo. Então nós estamos confiantes que o Supremo vai definir essa situação num futuro rápido. Governador, acho que até sexta-feira o relator vai dar o parecer dele. Foi isso que ele nos prometeu hoje à noite, que o voto estaria pronto até sexta-feira. E o senhor acredita que essa decisão pode sair quando? De posse desse voto, o Supremo, o presidente, é que vai definir o dia que levará para julgamento em pauta, colocar em pauta para julgamento. Governador, a situação em Roraima está tão tensa já, o tensionamento é tão grande, o senhor avalia que qualquer que seja a decisão do Supremo Tribunal Federal, o outro lado, o perdedor, vai aceitar pacificamente se ele mantiver a demarcação de área contínua para os índios? Os não índios vão aceitar, ou se ele falar que é preciso definir ilhas para o plantio do arroz, que o outro lado praticamente dos arrozeiros, os índios vão aceitar, ou o senhor prevê uma situação de conflito lá? Veja bem, nós vamos trabalhar para que se respeite a decisão do Supremo. Isso foi prometido até entre as partes. Até pouco tempo atrás ficou decidido que os índios ou não índios, interessados, as partes, deveriam respeitar e esperar. Eu fui surpreendido hoje, eu estava viajando para Brasília e numa escala em Manaus foi que me ligaram me avisando sobre esse conflito. Lamentável, lamentável porque eu não entendo porque próximo de uma decisão onde já está prestes a se definir essa situação, criar um mal-estar como esse que aconteceu em Roraima hoje. Agora, te garantir se vai haver conflito após uma decisão, eu acredito que é possível, mas que nós temos força suficiente, o governo federal, a Justiça Federal, o governo do Estado, vai trabalhar para apaziguar e amenizar os ânimos. O importante é que nós vivemos num Estado democrático, de direito, e que a decisão do Supremo vai ter que ser respeitada, por um ou por outro. Governador, o André Trigueiro tem mais uma pergunta para o senhor. Governador, na verdade, a mesma pergunta que eu fiz e talvez por ter feito 2 perguntas, o senhor não respondeu essa. Qual é a opinião do senhor, a sua posição em relação a esse conflito? Quem é que tem razão e por quê? Bem, eu entendo que essa demarcação em área contínua, ela é uma demarcação que fere a soberania nacional,
Nós vivemos numa fronteira entre dois países, a Guiana Inglesa e a Venezuela, onde essa demarcação coloca em risco a segurança nacional. Nós precisamos definir, e uma proposta do passado, feita pelo ministro Jobim, quando era ministro da Justiça no governo Fernando Henrique, foi uma proposta em demarcação em ilhas. E nos parece que essa proposta seria mais salutar. Salutar para o povo de Roraima, salutar para a soberania nacional, inclusive salutar para a maioria das comunidades indígenas, que eles também pensam dessa forma. Governador, o papel do Exército lá, a gente viu recentemente uma crise no país entre o chefe do comando militar da Amazônia e o governo em geral, porque ele fez um discurso contrário a essa decisão do governo de determinar a demarcação da terra contínua, e isso gerou uma grande polêmica, enfim. O senhor acha que o Exército tem uma visão particular da situação? O que o senhor acha que acontece lá a ponto de ele criticar a política indigenista do governo, que ele chamou de caótica e lamentável? Eu entendo que o Exército Brasileiro está presente na Amazônia. Eles são, verdadeiramente, o Exército é um guardião da nossa fronteira. A posição do Exército, e especificamente do general Heleno, foi uma posição precisa, coerente, em função dele, mais do que ninguém, conhecer a realidade daquela região. Eu não vou discutir aqui os procedimentos, as formas usadas para transmitir isso ao governo federal, mas que nós concordamos com o posicionamento do Exército Brasileiro e entendemos a importância da presença do Exército nas nossas fronteiras. Governador, a Mônica Waldvogel, de São Paulo, tem uma pergunta para o senhor. Boa noite, governador. Qualquer jornalista que tenha feito reportagens em comunidades indígenas sabe que ela está longe de ser homogênea. Há índios que vivem, sim, conforme os costumes dos seus ancestrais, há outros perfeitamente aculturados ao modo de vida contemporâneo, e há outros até que exploram economicamente as riquezas das reservas de uma maneira até hostil para os demais índios. E há índios lá em Roraima que apoiam também os arrozeiros, não há uma unanimidade entre eles. Então, a quem interessa hoje, no ano de 2008, a demarcação de uma reserva tão grande para uma comunidade que, afinal de contas, é de apenas 18 mil índios de Roraima? Essa é uma pergunta que a população de Roraima também faz. Nós não entendemos por que uma área, uma extensão de 1.700.000 hectares para contemplar 17 mil índios. Na realidade, é uma interrogação muito grande. Nós chamamos atenção por esse fato. Outro fato importante também é que o mapa das nossas riquezas minerais são sobreposto ao mapa das reservas indígenas. Então, com certeza, não foram os índios que fizeram prospecção para descobrir que lá tem riquezas naturais. São interesses escusos? São interesses escusos, não tenho dúvida disso. Então, daí a importância desse fato específico agora em Roraima, e eu acredito que nós conseguimos chamar a atenção do Brasil, do povo brasileiro, da justiça, para que isso seja até um balizador para as demarcações nos outros estados. Roraima não é o estado único com relação a esses problemas de áreas indígenas. Então, com certeza, a decisão do Supremo vai funcionar como um balizador até para rever as demarcações nos outros estados. Eu agradeço então a participação ao vivo no Jornal das 10 do governador de Roraima, José de Anchieta Júnior. Muito obrigado. Cristiana Lobo participou da entrevista.